Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, os versículos 24 a 34. Marcos, capítulo 5, 24 a 34. Os irmãos de casa também abram suas Bíblias, deixem aberta para meditarmos nesse texto. Que diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, trêmula, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Deus abençoe a leitura desse texto. Quando a gente lê um texto da Bíblia, meus irmãos, a gente precisa sempre ter em mente que ela é a palavra viva de Deus, que o Espírito Santo que a inspirou há milênios atrás, é o mesmo Espírito que hoje habita a sua igreja, habita a você e a mim, e nos ilumina para que nós possamos entender aquilo que foi inspirado e registrado. E que a história dessa mulher reverbera na história de muitas mulheres hoje, e de muitos homens, e talvez na nossa vida também, e talvez hoje em alguma situação específica também. Então a gente precisa ler a palavra do Senhor e ouvir a palavra do Senhor, ainda que com todas as nossas falhas, e eu sempre ressalto isso, as minhas que falo e as de vocês que ouvem, o Espírito Santo é bom para nos instruir. Quando eu coloquei a arte dessa mensagem, eu coloquei como título assim: Ladra de Milagre. E eu copio aqui a fala de um escritor que diz que essa mulher chegou por detrás de Jesus querendo roubar-lhe um milagre, mas é fato que ninguém pode roubar um milagre de Jesus, que ninguém pode arrancar um pedaço da sua virtude ou do seu poder. Na verdade já estava na agenda divina, ela ser curada daquela forma. Ela esperava chegar escondida, tocar escondida, sair escondida e furtiva. E se esse era um belo plano, não era o belo projeto de Deus. E ela tinha razões para chegar dessa forma, porque ela era uma mulher imunda. E os protocolos sanitários, a gente está tão acostumado a ouvir isso hoje em dia. Nós estamos aqui na igreja cheios de protocolos sanitários por causa de uma pandemia. E os protocolos sanitários para ela eram muito rígidos. Ela não podia estar ali. A multidão apertava e comprimia. Ela estava esbarrando em centenas ou milhares de pessoas, quem sabe, e todos ficando imundos por causa do contato com ela, corria risco de vida estando ali fazendo aquilo. Então ela queria, bem escondida, receber a sua bênção e sair escondida. Mas o projeto de Deus era maior do que isso, porque é impossível tocar em Jesus sem ser transformado, sem ser revelado e sem se tornar um instrumento de anunciação da sua glória. Como que nós vamos poder nos identificar com essa mulher hoje? Vamos ver a exposição desse texto. Por isso eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para à medida que eu ir falando, você ir conferindo para ver se eu não estou falando nada fora do lugar. Quando a gente estuda a cronologia do ministério de Jesus, e a gente já fez isso aqui em quartas-feiras, e depois de fazer isso, eu não sei se a igreja lembra de alguma coisa, mas para mim foi bom que eu guardei, e eu sempre estou lembrando disso, além de ter as minhas anotações e os meus escritos, né? Mas Jesus já estava
para frente da metade do seu ministério, que foi de 3 anos. Então Jesus já estava de 1 ano e meio para frente do seu ministério. O primeiro ano do seu ministério foi na Judéia, os 2 últimos foi na Galileia. O ministério na Galileia foi dividido em 3 etapas. Uma primeira etapa em que Jesus pregou nas sinagogas. Uma segunda etapa em que Jesus pregou para as multidões, que é esse aqui, esse momento. E uma terceira etapa em que a perseguição se intensificou sobre Jesus. E essa etapa é marcada por muitas interrupções e retiradas do Senhor Jesus. Tempo em que o Senhor Jesus vai também para regiões gentílicas, pregar aos gentios, um prenúncio daquilo que aconteceria em Atos dos Apóstolos com a igreja primitiva. Então já para frente da metade do ministério de Jesus, a sua fama já havia corrido. Ele já havia, quando a gente coloca os milagres de Jesus em ordem cronológica, ele já havia feito um punhado de milagres, incluindo um daqueles mais difíceis para nós, né? Quer dizer, qualquer milagre para nós é difícil, mas aos nossos olhos de avaliação, que é a ressurreição. Ele já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, e ele estava por, em pouco tempo, ressuscitar a filha de Jairo. Então a fama de Jesus já corria, já era célebre. Mas se a gente olha desse espectro maior do ministério de Jesus, para o momento do contexto exato do seu ministério, no capítulo 5, Jesus estava voltando de Gadara. Gadara era uma das 10 cidades da Decápolis romana, 10 cidades romanas. E Jesus havia ido a Gadara com um propósito muito específico: expulsar demônios de 2 endemoniados, aquela história dos porcos. E fazer de um daqueles endemoniados um missionário. Queria ir com ele, ele diz: não, você fica aqui e vai pregar para o seu povo, para a sua família, para a sua gente. E a multidão em Gadara falava com Jesus assim, tinha dado um prejuízo econômico terrível para eles, uma porcariada danada que tinha se precipitado, a economia deles estava em crise por causa daquela expulsão daqueles demônios. E a multidão de Gadara dizia para Jesus assim: some, desaparece daqui, a gente não quer ver o Senhor aqui. Mesmo vendo tudo que o Senhor Jesus tinha feito. E aquela multidão ficou feliz quando Jesus foi embora. Jesus chega para as proximidades, para o lado de cá, para as proximidades de Cafarnaum, onde era a base do seu ministério, onde ele morava. E a multidão o recebe com alegria. A multidão aperta Jesus, comprime Jesus. E é ali que ele realiza esse milagre. E eu queria perguntar aqui, para a gente ir expondo o texto e aplicando, em qual multidão você estaria? Você estaria na multidão de Gadara ou na multidão das proximidades de Cafarnaum? Na multidão que quer ver Jesus bem longe. Na multidão que não quer ficar perto de Jesus, porque se ficar perto de Jesus, a luz dele vai manifestar os demônios. A luz dele vai revelar o seu pior. A luz dele vai operar em você transformações, libertações. Ou você quer estar naquela multidão que quer ver Jesus, que quer estar perto de Jesus, e que está se acotovelando, e que está empurrando, e que está se comprimindo para ficar perto de Jesus, para ver o que Jesus vai fazer, e se não estiver tão perto, está pelo menos tentando chegar perto. De qual multidão você estaria perto? Eis a pergunta. E nós não estamos falando de igreja, porque tem muita gente dentro da igreja, mas numa distância quilométrica do Senhor Jesus, espiritualmente falando. Mas daquela multidão que apertava e comprimia Jesus, pelos relatos dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, nós sabemos que 3 são citados. São citados os discípulos, e aí nós sabemos que os 12 estão ali, mas 2 discípulos, Lucas destaca Pedro. Pedro diz assim: mas Senhor, todo mundo te aperta, e o Senhor pergunta quem te apertou, quem te tocou? Pedro, os discípulos. Citado também Jairo, um homem influente da sinagoga, líder religioso. E citada também a mulher, ainda que anonimamente. E agora eu pergunto de novo: você está na multidão? Ou você se destaca na multidão? Você está só na multidão ou você já se destacou da multidão? E se você se destaca na multidão, em que estágio espiritual do desenvolvimento da sua fé você está? Dos discípulos, daqueles que já foram chamados, comissionados e já estão trabalhando? E se dos discípulos, daquele que quer ainda, pode despontar e já falar, como Pedro era, Pedro sempre com a língua afiada e pronto ali já para falar ou para ajudar? Ou você ainda está chegando, ainda carregado de todas as suas enfermidades, de todas as suas necessidades? É como Jairo, que tem um grande problema na sua casa, alguém a quem você ama,
Ou como essa mulher que há 12 anos padece de uma enfermidade? Em qual estágio do desenvolvimento espiritual da sua fé você está? Vai ponderando sobre isso, porque tudo isso aqui está sendo nos dito pelo texto. Jairo, um homem importante, abastado, rico, famoso, influente, líder religioso na sinagoga e daquele povo, tinha em casa uma filhinha de 12 anos, que estava sendo afligida por uma enfermidade mortal, e ela morreria antes que Jairo chegasse com Jesus em casa. A mulher, pobre, falida, sem recursos, adoecida, interessantemente por 12 anos também. E o Senhor Jesus, que está indo atender ao pedido de Jairo, o milagre tem que esperar para a realização de um milagre antes, para atender aquela mulher. E Jairo tem que esperar o tempo do Salvador, porque nunca é no meu tempo, e nem no seu tempo, e nem segundo ou conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Sabe por quê? O Senhor Jesus não vê títulos, o Senhor Jesus não vê saldo em extrato ou conta bancária, o Senhor Jesus vê apenas ovelhas, pessoas que carecem. Pode estar bem vestido e ser rico, pode estar mal vestido e ser pobre, pode ser uma criança começando a vida, pode ser uma mulher já chegando no fim da sua história, não importa. O Senhor Jesus vê ovelhas, e vendo ovelhas, Ele quer tocar, Ele quer abençoar. Tiago vai dizer que a igreja não pode ser um lugar para fazer acepção de pessoas, e se nós fizermos acepção de pessoas, nós já estamos muito distantes do Senhor Jesus, porque Ele atende a todos de igual forma. Eu queria perguntar, você tem atendido a todos de igual forma? Ou você tem feito acepção de pessoas? Nós somos condicionados socialmente a fazermos segregações. Nós somos condicionados socialmente a sermos racistas e a sermos preconceituosos. O Evangelho tem as suas verdades que são inegociáveis, é fato. Mas o Evangelho carrega a maior verdade de todas, que nenhuma religião carrega, que é a graça e o amor. E se nós não carregarmos esta grande verdade, nós não estamos carregando ou falando do Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. O autor e comentarista bíblico William Hendrickson, discorrendo sobre esse texto, ele oferece 3 divisões, e eu quero usá-las, e aqui dar o crédito devido da fonte, tanto no meu escrito quanto na minha fala. Ele diz do estágio da fé desta mulher: primeiro, a fé escondida; segundo, a fé recompensada; e terceiro, a fé revelada. E sobre essas 3 divisões, eu quero recorrer no texto, discorrer sobre ele e fazer os acréscimos que são devidos. Primeiro, a fé escondida. A intenção dessa mulher era chegar até o Senhor Jesus no meio da multidão, calada, tocar escondida e sair furtiva. Seu plano estava bem desenhado, era perfeito e pronto para ser colocado em prática, mas o Senhor Jesus tinha um plano melhor para ela. Eu quero pensar que o plano do Senhor para a minha vida é sempre melhor, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E às vezes nós não entendemos e não compreendemos a sua vontade. Como uma jovem mãe já teve o seu filho e ele pode sair já essa semana do hospital, e a mãe continua ainda em um estado que expira todos os cuidados, como a Lorena e nós temos falado no dia de hoje. E muito propositalmente de falarmos para que sejamos impactados e possamos orar muito mais. Ou como um jovem pastor da minha idade e meu contemporâneo, pai de 3 meninos, uma família nova, e os meninos da idade dos meus meninos, no momento de maior vigor do seu ministério, é recolhido ao Senhor, e a sua família fica... Humanamente nós não vamos conseguir entender estas coisas, mas nós ainda assim, no pior momento da história e da existência humana, reconhecemos que o Senhor tem o melhor de todos os projetos. Portanto, o Senhor tinha um projeto melhor para ela. O projeto dela era manter-se escondida, no anonimato, mas não era o projeto do Senhor. O projeto dela era ser curada, e o Senhor tinha esse projeto para ela, mas muito mais do que isso. A sua enfermidade era grave. Ela tinha um fluxo menstrual contínuo, constante, de 12 anos. Esse problema era um problema muito grave. Ainda é problema grave nos dias de hoje, aquelas que são acometidas. O Talmud,
que é um conjunto de escritos judaicos, apresentam pelo menos 11 tipos de tratamentos para esses problemas. Alguns com medicamentos de fato e outros com apenas superstições. Dá-nos a entender o texto que essa mulher já tinha feito de tudo e não tinha conseguido nada. E o seu corpo estava completamente flagelado e a sua vida completamente flagelada. Aliás, a palavra e o termo flagelo é o que é usado no texto no versículo 29, mas que pode ser traduzido também por praga. Esta mulher estava sendo atacada por uma enfermidade, por um flagelo, por um mal, por uma praga. Tinha feito de tudo e nada tinha resolvido. Ninguém podia resolver o seu problema. Tinha perdido a sua saúde. Apesar da medicina naquela época, naqueles tempos tão antigos ainda, a medicina estar engatinhando, mas a medicina do judeu não era inferior à medicina dos gentios. O Antigo Testamento fala muito da qualidade de saúde física, mental e emocional. As leis todas sobre higiene do Velho Testamento chamam a atenção para a saúde. Lucas, que escreve e relata este texto, é um médico atendendo entre os judeus. Mas ninguém podia resolver aquele problema. Mateus e Marcos diz que essa mulher tinha gastado tudo com os médicos e ninguém tinha resolvido o seu problema. Como que dizendo assim, esses médicos não serviram de nada. Mas Lucas, companheiro de profissão, foi mais parceiro dos seus colegas e diz assim, e ninguém a tinha podido curar, dando a entender de forma muito clara que a sua doença era incurável, que não foi a incapacidade dos médicos, que foi a gravidade da enfermidade. 12 anos, então imagine a fraqueza dessa mulher, a sua debilidade física, a sua anemia, perdendo sangue por 12 anos. Mas perdido a saúde, perdeu também os seus bens. Diz que ela tinha despendido todos os seus recursos. Lucas diz os seus haveres. Essa mulher fora rica e não tinha mais dinheiro. O livro apócrifo eclesiástico, no capítulo 38, versículo 3, diz, a ciência do médico o faz trazer a fronte erguida. Ele é admirado pelos grandes, porque naqueles dias, recorrer aos médicos era luxo só de quem tinha dinheiro, quem era rico. Essa mulher fora rica, não tinha mais um vintém, não tinha mais recursos. Ela havia perdido a esperança, porque diz o texto que ela estava indo a pior. É o que a gente fala de mal a pior. A situação dela era dramática, ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais nenhum médico a quem recorrer, não tinha mais um tratamento a que fazer e continuava indo de mal a pior. Ela tinha perdido a sua esperança também, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu a esperança. Estava numa condição de impureza religiosa. Levítico 15, 19 diz que uma dona, que uma mulher, no período de sua menstruação, devia permanecer por 7 dias isolada, considerada impura. E tudo e todos no que tocasse considerariam-se também impuros. Mas Levítico 15, 25 a 27, diz que qualquer mulher que tivesse um fluxo fora do tempo costumeiro do seu corpo, deveria ser considerada impura por todo o tempo do seu fluxo, e esta mulher era impura por 12 anos já, não podia encostar em ninguém, não podia cumprimentar ninguém. Nós estamos há um ano nesse negócio, só pode dar soquinho muito mal, e tem gente que nem soquinho quer dar, e a gente sabe que esse negócio é ruim, a gente está há um ano assim, a gente já começa a esquecer a cara das pessoas. Pela rua eu já estou começando a passar vergonha, que alguém fala, pastor, a gente não está conhecendo, tem umas máscaras que tampam mais, você já deve ter passado por isso também. E essa é uma situação tão mais tranquila, porque a gente está na nossa casa, a gente está levando uma vida até normal, mas você imagina que essa mulher não poder tocar nem nas pessoas que são de sua família, segregação social, completamente afastada de tudo e todos. E é por tudo isso que ela foi até Jesus escondida e disfarçada entre a multidão, correndo muitos riscos. Mas ela ainda assim foi, porque esse era o seu último recurso. E até aqui eu quero considerar com você, primeiro, os problemas nos empurram para Deus. Você já ouviu isso muitas vezes, mas nós estamos constantemente repetindo isso. Os problemas nos empurram para Deus. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, aliás, tem muitos livros dele ali na nossa livraria, você pode pegar para ler, para usufruir desse conteúdo precioso. Ele disse certa vez que a dor é o megafone de Deus.
Porque Deus tem tentado falar conosco tantos momentos de nossa vida, nós não temos dado ouvido para Ele. E então a dor às vezes é o seu megafone, é a forma dele se fazer ouvido por nós. Porque quando nós não ouvimos os seus sussurros graciosos, nós vamos ter que ouvi-lo no megafone da dor. Meus irmãos, ouçamos o Senhor. Estejamos mais atentos ao que o Senhor tem nos dito. A Bíblia diz que o Senhor nos fala por meio da sua palavra. Não pense que é o Washington que está te falando alguma coisa. Você observa que aqui na igreja nós procuramos ser muito zelosos em expor as Escrituras. É a palavra de Deus. Então tudo que a palavra de Deus fala para nós, sabe, é o que a gente tem que guardar no coração. É o que a gente tem que ouvir. Os problemas nos empurram para Deus. Russell Shedd, que há pouco partiu para estar com o Senhor, já falei isso aqui algumas vezes, agradeceu a dor aguda que ele tinha no seu corpo no final da sua vida, que nem morfina tirava, porque ele fazia desmamar da vida na terra e almejar e ansiar pela vida no céu. E não fosse esse tormento, essa mulher não teria ido até Jesus. Portanto, meus irmãos, os problemas nos empurram para Deus. Talvez você está passando por uma adversidade, por uma dificuldade, e através desse problema o Senhor está te enlaçando com amor e está te empurrando para Ele mesmo. Mas uma outra coisa que a gente pode considerar aqui é que muitas vezes Jesus é procurado nas últimas horas. Ela foi até Jesus porque estava indo a pior, porque não tinha mais dinheiro e porque nenhum médico havia podido curá-la. Ela não tinha mais a quem recorrer. Meus irmãos, Jesus deveria ser para nós o amigo de todas as horas, não a lembrança da hora da tragédia. Mas infelizmente, muitas vezes, e para mim e para você, Jesus não tem sido o amigo de todas as horas, como diz uma bela canção, mas tem sido aquele a ser lembrado e buscado nas horas trágicas da vida. E se isso porventura aconteceu com você ou tem acontecido, que você decida ser a última vez que isso acontece, e por diante, portanto, Jesus ser o seu amigo das últimas horas. A prática católica da extrema unção, ela reverbera muitas vezes nas minhas e nas suas atitudes, quando buscamos Jesus, quando não tem jeito mais, não tem mais solução. E não tem que ser assim, e não pode ser assim. Em primeiro lugar, a fé escondida dessa mulher. Mas em segundo lugar, ainda que esta fé escondida, a gente consegue ver e descobrir no texto que esta fé escondida foi recompensada. Fé imatura, fé descomprometida e fé até supersticiosa, porque ela disse assim: se eu tocar nas vestes dele, só de encostar nas vestes, eu vou ser curada. Ela entendia que para ser curada precisava chegar perto e encostar na roupa dele para ser curada. Ela não sabia que nem precisava estar ali, que bastava uma palavra ser enviada e ela seria curada, que bastava o Senhor lhe olhar com ternura e ela seria enviada. Depois que ela é curada, Jesus fala assim: a tua fé, não foi você ter vindo encostar em mim, foi tua fé. A sua fé que é ainda supersticiosa, porque ela está chegando, ela não é uma doutora, ela não tem mestrado nos assuntos da fé, porque nem todos têm o mesmo nível de fé, mas Jesus responde à fé, mesmo mais fraca que ela seja. Não precisa pedir para alguém fazer uma oração forte por você. Você pode orar. A oração forte é aquela que é levada ao trono de Deus, pelos méritos do Senhor Jesus e pelos suplícios do Espírito Santo que em nós habita. Você pode orar. Jesus atendeu a fé desta mulher, porque é melhor uma fé frágil, que se acotovela e que chega perto e toca em Jesus, do que apenas estar no meio da multidão, apenas olhando de longe para ver o que vai acontecer. Melhor uma fé frágil desse jeito, porque em relação à multidão já é gigante. A mulher ouviu a fama de Jesus e por isso foi até Jesus. Lembram-se? Mais da metade do ministério correndo, ela ouviu a fama do Senhor Jesus. E ela foi até o Senhor Jesus, porque ouviu-lhe a sua fama. A gente precisa entender, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. E como diz Paulo a Timóteo no capítulo 4, versículo 2 da segunda carta:
precisamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Você tem espalhado a fama do Senhor Jesus? Eu tenho dito que esta época é oportuna para isso. O pessoal tem usado da internet para tanta coisa, mas não ainda da forma como podia ou pode usar para divulgar a palavra do Senhor Deus. Você pode usá-la para diversão, você pode usá-la para o trabalho, você pode usá-la para o lazer, mas você deve usá-la, pelo menos em igual medida, mas é esperado que muito mais, para anunciar a palavra do Senhor e pregar o Evangelho. A mulher dizia consigo mesma, ou mesma, Mateus 9:21 diz que ela dizia consigo mesma, que se apenas tocasse em Jesus, ficaria curada. O verbo traduzido por dizer consigo mesma, é reflexivo, é para ela, e o tempo aqui é imperfeito, para dizer que ela dizia e ficava repetindo aquilo, repetindo. A gente não sabe o tempo de quando ela ouviu a fama, de quando ela saiu até Jesus, de como ela andou até Jesus, de quanto tempo gastou para chegar perto de Jesus, para tocar em Jesus. Mas essa mulher, ela perseverou com sua fé, dizendo isso para si mesma, o tempo necessário que foi, dizia consigo mesma, fé perseverante. E quando chegou em Jesus, tocou na orla da veste de Jesus. Todo judeu piedoso, além de sua roupa, tinha uma túnica, uma manta por cima. E nesta manta havia 4 borlas, ou orlas, que eram bolas presas por um cordão azul, para lembrar-lhe dos mandamentos do Senhor, Números 15, 38 a 40. E quando ela chega e toca só na ponta da capa de Jesus, que esvoaçava ou que estava fora do seu corpo, sem nenhuma condição dele perceber, sem nenhuma condição de notar que ela só encostou na borla da sua roupa, diz o texto que ela imediatamente ficou curada. E o verbo usado aqui para dizer que ela imediatamente ficou curada, significa que ela foi curada e os efeitos da cura permaneceram. Ela foi curada para sempre e nunca mais sofreu daquele mal. É isso que a Bíblia está nos dizendo. A sua fé escondida, imatura, ela foi recompensada. E aqui a gente precisa considerar 2 coisas também. Primeiro, que não há fé desvinculada da palavra de Deus. Não há fé sem Bíblia. A gente está mudando uma página agora com essa revolução digital e tudo tem que ser muito rápido, em que o conteúdo tem que ser pequeno, tem que ser curto e tem que ser rápido. E a gente vai ter muita dificuldade para entender isso, e a igreja vai ter que entender isso, que a gente não consegue entender o conteúdo, usufruir o conteúdo e ser edificado por ele se não for no tempo devido. É claro que para a rede social a gente vai produzir conteúdo rápido, mas aqui na igreja a gente vai ter que manter o padrão. Porque a sua necessidade não mudou. O tempo pode ter mudado. Quando você for ver um vídeo do YouTube, você tem lá as opções de colocar na velocidade para poder ficar mais rápido. Aqui eu não vou fazer isso não. Eu já falei muito mais rápido, mas agora eu não aguento mais. Também ninguém vai entender. Falando normal, já é difícil de entender. Se eu começar a falar rápido demais, vai ter que esperar o tempo. Eu vou ter que tomar cuidado na preparação. Você vai ter que ter paciência na audiência. Porque as nossas necessidades não mudaram, ainda que os tempos mudem. Segunda coisa que a gente pode destacar aqui, é que a fé precisa perseverar. Aliás, já está no DNA da fé a perseverança. A fé precisa perseverar. Fé que não persevera não é fé. Cristão que não persevera não é cristão. Porque, aliás, uma das doutrinas que nós temos sobre os cristãos verdadeiros é a perseverança dos santos. Perseveram, permanecem. Não perseverou, não é ainda, ou está precisando ser direito. Fé escondida, fé recompensada, mas não parou por aí. E a gente termina aqui, fé revelada. Depois de curar a mulher, ela foi se esgueirando furtivamente e estou indo embora. Peguei o que eu queria, consegui, com muita fé. Jesus para tudo e fala assim, ei, quem me tocou? E Pedro fala assim, não, o senhor está brincando. Todo mundo te aperta de tudo quanto é jeito e o senhor pergunta quem te tocou? Ele fala, não, alguém tocou diferente, de mim saiu o poder. Alguém me tocou diferente, de mim saiu o poder. Quem me tocou? Ele não sabe quem o tocou. É o Jesus homem que está falando na sua natureza humana,
porque Jesus é 100% homem, é 100% Deus, e sendo 100% Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Mas em seu ministério, a sua natureza divina comunicava com a sua natureza humana de uma forma perfeita. Ele sabia quem havia lhe tocado. Sabe, aquela cura não foi um acidente, esbarrou e saiu curada. Ela não arrancou um facho de sua glória, ou um naco da sua virtude. Aquela cura estava na agenda divina, estava tudo muito bem definido, muito bem determinado. Mas Jesus pergunta e continua: quem me tocou? E a ideia é que ele ficou olhando de uma forma perscrutadora, até que aquela mulher, diante do seu olhar, não conseguiu não revelar-se. E havia todas as razões para ela não se revelar, porque enquanto gente ela já não havia se esbarrado, ela podia tomar uma surra ali, ela podia ser morta ali, porque sua impureza havia tornado pela lei muitos impuros também, dezenas, centenas, ou mais ainda. Mas aquela mulher trêmula, amedrontada, não conseguiu não revelar-se. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o chamado do Senhor Jesus é irresistível. Ninguém consegue não atendê-lo. Quando Ele chama, vem. Pode resistir por um tempo, outro tempo. Quanto tempo Jesus ficou com o seu olhar perscrutador? Não sei. Mas ela não conseguiu não revelar-se. Ela apareceu diante do Senhor. Ela mostrou-se diante do Senhor. E aqui um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele cita 3 razões porque Jesus fez isso com aquela mulher. Porque Jesus a revelou. Jesus a revelou primeiro para o bem dela. Porque Ele não queria ser só o seu curandeiro. Ele queria ser o seu Senhor. Ele queria ser o seu Salvador. Queria mostrar-lhe salva de fato e de verdade. Queria que ela fosse ali com a certeza mais do que sua cura física, mas de sua cura espiritual. Também queria promover sua reintegração social. Ele diz para ela: filha, com ternura diz assim: filha, está curada, filha, está livre do seu mal, está salva, pode ir embora, pode ir para casa, pode abraçar sua família que tem tanto tempo que você não abraça. Pode se liberar dos protocolos sanitários. Nos Estados Unidos o pessoal já está liberado da máscara, parece, né? Nós ainda aqui estamos esperando o dia de sermos liberados. Vários irmãos aqui já tomaram a vacina. E fica postando para fazer inveja na gente, que não tomou ainda, né? Que bênção! Que bênção! Essa mulher foi liberada, pode ir para o culto, pode ir para a igreja, está liberada. Queria amadurecer sua fé. Você foi curada pela sua fé. Não porque você veio para tocar em mim. Eu não sou um curandeiro não, viu? Eu sou Deus. E estava na agenda divina curar você hoje. Foi Deus que te trouxe até aqui. Você veio aqui pelo nosso plano, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pela fé que foi te dada como instrumento, como presente. Então Jesus a revelou porque queria fazer bem para ela, pelo bem dela. Mas Jesus também a revelou pelo bem de Jairo. Lembra de Jairo? Não é o tema do sermão de hoje. Jairo chega: Senhor, minha filhinha está morrendo em casa, 12 aninhos só, vem comigo. E Jesus pega então e vai com ele. E a menina está morrendo mesmo, porque ela vai morrer antes de Jesus chegar lá. A morte vai chegar primeiro. Só não vai poder ficar para sempre. Porque ela não pode ficar diante do poder do Senhor Jesus. No meio do caminho, Jesus para e fala assim: Jairo, preste atenção. Você tem um problema grande na sua casa, mas deixa eu te mostrar o que eu posso fazer. Quando Jesus cura aquela mulher, Jairo está junto de Jesus olhando. Imagine o tônico, revigorante para a fé de Jairo. Saber que aquele Jesus que está indo para a sua casa vai levantar a sua filha da morte. Ele não sabia que estava morta ainda. Logo depois, chegariam para ele e diriam assim: ei, não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu, não adianta mais. Jesus: calma, Jairo. E Jairo fala: estou calmo, depois do que eu vi o senhor acabar de fazer, tranquilo.
Jesus revelou aquela mulher para fazer o bem para Jairo, mas também Jesus revelou aquela mulher para lhe dar a oportunidade de testemunhar. E eu cito aqui o Salmo de número 107, versículos 2, 20 e 21. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, enviou-lhe sua palavra e os sarou. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Você foi curado, você foi curada, glorifica ao Senhor por isso. Você foi abençoado, renda graças ao Senhor por isso. Tem que ser público, tem que ser notório, tem que testemunhar disso, renda graças ao Senhor por isso. E aqui a gente precisa considerar 3 coisas. Primeiro, que a cura é um sinal grandioso, que aponta para um bem inigualável, a salvação. O evangelho de hoje, neopentecostal sobretudo, que coloca o sinal como mais importante e despreza a salvação, alimenta tanto quanto uma sopa rala de batata ou de inhame, mas bem rala, não alimenta, não pode fazer nada. O sinal é só um facho de luz jogado para mostrar o bem maior e inigualável que é a salvação. A profissão de fé pública é indispensável. O Senhor Jesus disse que se nós o confessarmos diante dos homens, Ele nos confessará diante de Deus. Que a gente precisa guardar firme a confissão da esperança. E que a gente precisa estar preparado para todo aquele que responder, que perguntar a respeito da razão da esperança que há em nós. E também o testemunho público da nossa fé abençoa os outros. Quando Deus nos abençoa, a gente precisa descortinar, revelar isso para que outros sejam abençoados também. Porque o cristianismo não é um voo solo. O cristão não é uma ilha, não vive sozinho, isolado. Pessoas ao nosso redor precisam ser abençoadas por aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Portanto, era isso que eu queria falar com você hoje à noite. A ladra de milagre. Achou que podia chegar e roubar. Era o seu plano perfeito. Roubar um milagre do Salvador. Mas o Salvador tinha um plano melhor, porque o dele é inigualável. E o plano do Salvador era curá-la, era salvá-la, era revelá-la para que ela pudesse testemunhar. Era fazer dela um agente da sua glória e do seu poder. Queria ainda dizer para você que nós não precisamos chegar no Salvador escondidos. Nós somos filhos, temos Deus por Pai, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Temos toda a liberdade de chegar diante daquele que nos tem por menina dos seus olhos e colocar diante dele todos os nossos pedidos, todas as nossas orações. Queria terminar dizendo qual é o seu problema, qual é a sua luta, qual é a sua angústia. Você tem colocado isso diante do Senhor de forma sincera, genuína, verdadeira? Como está o seu desenvolvimento espiritual? Você pode melhorar, você pode ir além, você pode crescer. Essa pandemia, já mais de 1 ano de pandemia, tem se valido para você de que forma? Positiva, negativa? Você tem crescido, tem amadurecido, tem aperfeiçoado? Você tem se tornado uma pessoa mais grata? Você tem agradecido ao Senhor pela saúde que você tem, pela família que você tem? Passada essa pandemia e esse tempo de pandemia, você tem louvado ao Senhor pelo sustento que há na mesa? Você tem louvado ao Senhor pela sua família que está com você? Ou você tem bendito ao Senhor pela saúde que você tem? Você tem tido o prazer de estar na presença do Senhor e na casa do Senhor? Você tem estado com seu coração sensível à palavra de Deus e o que essa palavra bendita tem a falar para você? Você aprendeu a valorizar o que realmente tem valor e precisa ser valorizado? Que Deus abençoe o seu coração. Essa mulher foi grandemente abençoada e amadurecida assim muito rapidamente. E o Senhor está fazendo isso comigo e com você nesse tempo também. E Ele está fazendo com a sua igreja, com a sua noiva. Louvemos ao Senhor por isso. No nome de Jesus. Amém.